O tema da mesa, né, primeiro colóquio, as biotecnologias e as grandes novidades, natureza futura, corpo-mente, real virtual e outros, inclusive mencionados pelo Oswaldo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar vários anos nessas novidades, em outros estudos, consagrados à filosofia da tecnologia, focalizando os aspectos antropológicos, éticos e epistêmicos. Hoje, aqui na mesa, eu vou introduzir um aspecto novo em minhas reflexões sobre a questão da técnica, um aspecto que pode ser chamado, de metafísico ou ontológico, evidenciado através do exame dos artefatos produzidos pelo ser humano com o concurso da técnica e da tecnologia. A tese ou a ideia que vou desenvolver ao abrir caminho, né, para a introdução da questão ontológica é que a tecnologia coloca um poder extraordinário nas mãos dos homens, poder que potencia a ação, gerando um sem número de situações e bifurcações que convoca o direito e a ética para fornecer aos humanos novos parâmetros para deliberar sobre as escolhas e novas regulações para regrar a ação e as aplicações tecnológicas. Além de potenciar a ação e dilatar a esfera da praxis, abrindo novos horizontes para a experiência, a tecnologia dá aos homens um poder extraordinário, tanto para intervir na natureza e controlar os processos naturais, bem como sociais, quanto para gerar, modelar, transformar e fabricar coisas, gerando um mundo à parte, do qual falarei daqui a pouco, podendo essa capacidade ser estendida aos próprios seres humanos, seja o corpo, seja a mente. Desse conjunto de capacidades, tendo por núcleo duro a equação saber-poder, equação essa que esconde uma outra, a unidade fazer-conhecer, então, desse conjunto, eu vou enfatizar a segunda vertente do poder das tecnologias, restringindo minhas análises à capacidade das tecnologias de fabricar e modificar coisas, que favorece a inclusão da visada ontológica e ainda a capacidade de fabricar corpos e reengenhar a mente humana. Essa segunda restrição e esse segundo recorte me colocam no terreno das chamadas biotecnologias. Não das velhas, como na fabricação de iogurtes e na produção de vinho, mas das novas, associadas à engenharia genética e à biologia molecular. Ao longo das análises, ficará evidenciado o poder da tecnologia, quer de gerar as dualidades, como no caso das tecnologias materiais, cujo maior expoente é a dicotomia civilização material, cultura espiritual, quer de cancelá-las ou de anulá-las, como no caso das biotecnologias, exigindo uma abordagem filosófica que ajuste e torne coerente, né, as duas situações. Pode passar. Não, pode voltar. Esta exigência, né, eu vou colocar as teses aqui na tela, né, não quer dizer que eu vou comentá-las, é só para ajudar, né, na fixação dos pontos e ajudar a memória de vocês. Essa exigência, né, leva à segunda tese que eu vou defender acerca das tecnologias visadas em seus aspectos ontológicos, tese propriamente metafísica e para a qual eu chamo a atenção de vocês, a saber, é uma tese forte, é a postulação de que toda tecnologia tem uma base material e sua chave é fornecida pelo materialismo.
E aqui eu volto ao materialismo, de onde acho que eu nunca saí. Todavia, o materialismo que eu vou defender não é o materialismo reducionista e fisicalista, mas o materialismo, na falta de um melhor nome, holista, e que poderia ser chamado de materialismo integral, sem a desvantagem da implicação mística, né, que acompanha o holismo, mas conservando a ideia de conjunto e de totalidade. Os holos em grego quer dizer inteiro, completo ou integral, né, como em holocausto e em holofote. Em vez de reduzir e diminuir, o materialismo requerido pelas biotecnologias exige agregar e somar, como veremos, conduzindo ao reconhecimento da existência de propriedades emergentes na e da matéria, e ao surgimento de novos aspectos na realidade, sendo os mais marcantes e as mais marcantes e as mais desafiadoras de todas, a vida e a consciência. Ambas devem ser tomadas, então, como propriedade da matéria. E entrando as tecnologias neste quadro e cenário. O programa das biotecnologias, resultando da fusão da natureza e da técnica, e da ciência e da técnica, e tendo por protagonistas a física, depois a química e por fim a biologia, pode ser dividido em duas fases ou etapas. Uma centrada na conquista da natureza e da sociedade, outra na conquista do ser humano, do corpo e da mente, como já dissemos. O intuito era, o programa, era criar os meios técnicos e disponibilizá-los aos seres humanos, permitindo o controle técnico dos processos naturais, sociais e humanos. Pode potenciar a tela. Os patronos, né, das biotecnologias, das tecnologias, né, são, como é sabido, né, Bacon e Descartes. E daqui a pouco vou chamar a atenção, né, para o patrão do Bacon, Francis Bacon, e agora eu vou me ater mais a Descartes, né, conhecido, né, pela introdução, né, de inúmeros dualismos que marcaram o percurso da filosofia moderna, como o dualismo corpo e mente, bastante conhecido, né, mas que, caso pensado ou não, inicia, né, o processo de cancelamento da dia natureza cultura. Isto por pensar os artefatos, Descartes pensar os artefatos tecnológicos dos corpos naturais, dos homens e dos animais, como rigorosamente idênticos, cujo modelo é justamente a máquina e seus dispositivos, não sendo diferentes os mecanismos do relógio e os dispositivos do coração. O coração para Descartes é uma bomba mecânica. Então, no plano conceitual, não apenas os corpos materiais sem vida estavam assimilados à máquina e se abriam às tecnologias materiais, mas a própria vida e o pensamento ficavam virtualmente assimilados aos mecanismos das coisas e se abriam, né, às biotecnologias. Aí na tela eu dou uma ideia rápida da história da técnica e da tecnologia, eu distingo as duas, né? E aí vocês têm aí uma ideia a respeito, né? Esse ponto eu não posso desenvolver aqui, né? Só para chamar a atenção para os três grandes momentos aí dessa história, né? Que culmina, né, com as tecnociências, a criação dos sistemas das tecnociências, o vocábulo de Autuar, que vai marcar a dependência recíproca da ciência e da tecnologia, né, e os efeitos de feedback. Bom,
Esse é um longo percurso, né? Agora, Descartes anuncia muito do que vai acontecer depois, né? Ao explorar, né? Ao cancelar, né, a dicotomia, né, natural artificial. Né? E, no entanto, foi necessário, né, esperar o século XX para que o programa, né, se realizasse nas escalas de engenharia, do laboratório, e da indústria, que atingia a sociedade. Primeiro, né, a descoberta de que a vida, né, tem bases físicas e químicas e que no seu bloco delineia-se a possibilidade de produzir, né, vitamina C artificial, antibióticos artificiais, proteínas e moléculas artificiais, bem como fabricar a própria vida artificial, a sintética, né, em sua unidade alimentar. Esta é hoje, né, a grande obsessão de Craig Venter, depois de vencer o desafio, né, do sequenciamento do genoma humano, e que anunciou há pouco tempo ter produzido o primeiro cromossoma artificial, né, de que se tem indício. Justamente o micoplasma laboratório. Conversei sobre esse motor de conserto. Por fim, e de fato ele conseguiu fazer isso, e outras coisas mais. Por fim, mas ele tem uma sentido agudo, publicidade, mas é um grande cientista. Por fim, né, depois da vida artificial, né, é o próprio pensamento que se oferecerá virtualmente às biotecnologias, depois de mecanizar e convertido em impulsos elétricos na máquina de calcular, no computador. Tendo por suporte material o cérebro, o pensamento não é senão uma imensa rede de ligações sinápticas entre células nervosas, neurônios, sintetizados por neurotransmissores situados no corpo e dotados de carga elétrica. Quer dizer, o pensamento tem uma realidade física e tal situação dá ensejo aos programas de inteligência artificial e vida artificiais. Aí, e a ELI, né, sigla inglesa, que literalmente procuram baixar, né, ou mesmo descarregar, né, a mente humana num suporte mais perene e vantajoso, né, algo como uma reprodução em sílico, né, ou coisa parecida. Será então a vez do materialismo integral, da celebração da matéria, sem as restrições do cartesianismo, do dualismo mente-corpo, e sem os limites da tradição, que via na matéria, né, algo indigno e o locus das deficiências ontológicas: passiva, negativa, opaca, pesada, inerte e efêmera. Em situação melhor está o seu avesso, ou o seu duplo, o espírito, ou a alma imaterial. E o ideal filosófico, né, é fugir da matéria, transcender-se a ela e refugiar-se mais além dela, no entender de muitos filósofos. Eu não tenho condições de, aqui na mesa, no tempo que me resta, entrar com mais detalhes, entrar com mais considerações, né, sobre o materialismo integral, né, que eu estou propondo como compatível, né, com a tecnologia em geral e com a biotecnologia em particular. O que eu vou fazer, antes de terminar a minha fala, será esboçar, né, nas linhas gerais do artigo que penso publicar, seja alguma revista de filosofia, seja num livro ligado ao colóquio, como eu espero. Eu já me entendi com o Cacá Lallier a esse respeito, né? Aí eu vou esboçar, né, essas diretrizes, né? São 3 diretrizes, com várias considerações. Vou começar aqui com a primeira, né? Estou chamando aqui de diretriz do Baker, né? A primeira é sobre a natureza da tecnologia analisada, né, como instrumento, ferramenta, poder, né, força social e realidade capaz de gerar no mundo, né,
uma realidade, a parte que eu vou chamar aqui de mundo da instrumentalidade do aparato técnico. Aqui eu estou dilatando, ampliando o significado do conceito de tecnologia. Tradicionalmente, muitos pensam tecnologia como ferramenta, como instrumento. Eu vou mostrar que é mais do que isso que está em jogo. A tecnologia, além de ferramenta, é uma força social ativa e também uma realidade. Essas várias facetas da tecnologia têm que ser levadas em conta na sua avaliação. E o ponto de partida vai ser a equação saber-poder estabelecida por Descartes e Bacon. E o contraste é o pensamento antigo, visado na troca de correspondência de duas figuras emblemáticas. Estou pensando aqui na carta de Alexandre, dirigida a Aristóteles, Alexandre Grande, depois que o mestre decide publicar seus cursos acrobamáticos ou reservados ao ensino oral, ao longo da qual o antigo aluno de um canto da Ásia longínqua se insurge contra o mestre e ao mesmo tempo dissocia conhecimento e poder. O sobrinho dissocia. Ele diz: saudações, eu não aprovo a publicação de seus livros das ciências acrobamáticas. E que seriam superiores ao resto da humanidade se as ciências que você me ensinou tornam-se comum a todo mundo? Eu preferiria ainda ultrapassar o resto dos homens mais pelo conhecimento das coisas sublimes do que pela potência, quer dizer, pelo aumento do meu poder e domínio sobre os homens e sobre as coisas. Fim de citação. Bem diferente a visão de Bacon, Francis Bacon, que aparece, pode passar, que aparece no final da Nova Atlântida, obra publicada em 1627, no apêndice intitulado Magnaria Natura, Principio e Quod Usus Humanos. As maravilhas naturais, sobretudo aquelas que servem ao homem. Lá ele fala de coisas como melhoramento dos seres, prolongamento da vida, retardamento do envelhecimento, cura de doenças consideradas incuráveis, metamorfose de um corpo em outro, transplante de uma espécie em outra, até isso, fabricação de novas espécies e outras coisas mais. Realmente impressionante. E não exagerar dizer que todo o programa das tecnologias materiais e das biotecnologias está sumariado ali. O antecedente histórico mais remoto do programa, como viu o Descartes, é a magia, da qual a engenharia moderna herdou a crença no poder do conhecimento e das mãos do xamã receber um engenheiro e o médico o poder de agir e curar. Seu modelo é a alquimia, que viu na técnica um meio de melhorar, potenciar e transformar a natureza. Estou pensando aqui no Roger Bacon. Ao introduzir os aspectos ontológicos, com a intenção de avaliar o poder das biotecnologias, seu alcance e seu significado, distinguirei 3 tipos de biotecnologias, porque elas não estão no mesmo nível, e as implicações não são as mesmas. Primeiro, nós temos as tecnologias normalizadoras ou estabilizadoras, como na introdução do marca-passo no corpo doente e no uso de medicamentos. As tecnologias reconfiguradoras, como no uso de estimulantes e anabolizantes. As tecnologias, a terceira aqui na minha lista, as tecnologias melhoradoras, como nos transgênicos e na eugenia. Resultado: além de ferramenta, a tecnologia é um poder, e um meio de poder. Poder de instalar as redes e também de cancelá-las. Poder de retificar o mundo e poder de transformá-lo. Sua base é a matéria e seu campo de atuação é o mundo. Não o mundo real, mas o mundo possível. E como tal, algo que pode ser
algo que pode ser e não foi ainda realizado pela natureza, porém que a tecnologia transformará em realidade e elevará a existência. Por fim, como a moral e a diferença da ciência, a natureza da tecnologia é prescritiva e seu propósito é converter o ser em dever ser. Em converter em ser, em ser o dever ser, anulando a distância ou encurtando a distância que separa o real do ideal e criando um mundo que é todo seu, o mundo da instrumentalidade e do aparato técnico. Então essa é a primeira direção. A segunda direção, pode passar, a natureza dos objetos técnicos ou dos artefatos tecnológicos, explorando as polaridades matéria-forma, natural, artificial, real, virtual. Eu já comentei o suficiente sobre as polaridades, sua instalação, seu cancelamento. No paper, pretendo acrescentar e desenvolver outros aspectos. Ao focalizar o par matéria-forma, reterei a necessidade de voltar ao heliotropismo de Aristóteles e trabalhar de outra maneira o composto matéria-forma dos artefatos tecnológicos, ao introduzir aspectos dinâmicos para além da ideia de forma de substrato. Então, a ideia de informação, formatação, modelação, etc. Ao focalizar o par natural artificial, evidenciarei o papel da técnica e da arte na produção dos artificiais e dos artefatos. Do latim artis factum, feito da arte ou com arte, mostrando a reversibilidade dos processos de artificialização e de naturalização, juntamente com mudança de escala e de perspectiva, cujo mote é a famosa frase de Heidegger: os processos tecnológicos não é a usina elétrica que está no rio, mas o rio que está na usina. Quanto ao par real virtual, eu procurei mostrar que, inscrito na realidade, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual, e afasta-se do irreal e do ideal, quimera, para se aproximar do potencial e do possível, do mundo possível, que falei antes, permitindo as diferentes tecnologias justamente atualizar e trazer a lume, como eu salientei antes. Duas são as consequências. A primeira, as tecnologias materiais e as biotecnologias não cavam e aprofundam o fosso que separa a natureza e a cultura. Ao invés, as tecnologias acoplam a natureza e a cultura, criando a chamada civilização material. E nelas, as leis e as propriedades das coisas não são canceladas, mas, ou cindidas, mas incorporadas. A segunda, os sistemas dos artefatos tecnológicos não se opõem ao pensamento ou à ordem do espírito. São antes objetos inteligentes e matéria espiritualizada. A exemplo das máquinas cibernéticas e dos chips das engenhocas eletrônicas, que ao fim e ao cabo não passa do conhecimento inscrito na máquina, que é a própria física injetada no silício, como no caso o chip. Terceira diretriz, a questão da natureza humana, focalizando o ser humano como ser de carência de necessidade, ou ser de carência de desejo, e ser de artifício e de invenção. Então, focalizando o ser humano, repito, como ser de carência de desejo, de ser de artifício e de invenção, bem como a sua dupla condição de objeto e sujeito dos processos tecnológicos. A fonte é Platão e o banquete, precisamente o mito de Andrógeno, o qual dará a chave para pensarmos a tecnologia como um instrumento e remédio para suprir as lacunas e satisfazer as necessidades dos seres humanos, além de meio e ardil para melhorar sua condição, poupando esforço
e propiciando o conforto e a vida boa, o lar, o bem-estar. Outra fonte é uma passagem do Crático, em que Platão, esse ponto aqui menos conhecido, é uma passagem do Crático em que Platão aproxima psique técnica. Eu cito Platão, do Crático. Psique deriva da psique, que significa aquilo que sustenta e move a natureza. Técnica deriva de ex nihilo, que significa ser senhor e dispor da própria mente. E de citação. Está lá em 400b e 441 BC. Indo além de Platão, podemos pensar as tecnologias materiais como a ação e um meio de introduzir a psique na física e conduzir ao controle técnico da natureza. Igual técnica, né? A psique como um poder que sustenta e move a natureza, e a tecnologia como meio de extensão da psique que se aplica à natureza, fazendo-a trabalhar em benefício dos seres humanos. Pode passar. Podemos ainda pensar as tecnologias a se aplicar aos seres humanos, à sociedade, ao povo, obviamente, como um meio capaz de levar ao controle técnico da sociedade e de nós mesmos. Falando aqui que poderíamos chamar de controle de si. Né? Tecné, Platão, significa ser senhor e dispor da própria mente. Ao se estender aos seres humanos, as biotecnologias consumarão um programa de duas etapas. A primeira é a da conquista do corpo, que não é muito diferente do programa da conquista da natureza. A segunda é a conquista da mente, que até então, como a fortaleza, tinha ficado intacta. Trata-se de um verdadeiro bifteck, quando a relação do homem com a técnica mudará de conteúdo e de forma. Além de instrumento e meio a serviço dos humanos, a tecnologia faz do ser humano um campo especial de suas aplicações, convertendo-o em sujeito e objeto do processo. Então, não é só a coisa ou a natureza, mas o próprio homem que se determina como ser manipulado e operado pela educação e pela técnica, repressivas umas, domesticadoras outras, reformadoras outras, enfim. Desde a paideia grega, passando pelos monastérios e os púlpitos da cristandade, até o iluminismo europeu, as bioengenharias e os laboratórios da DuPont e do MIT. Bem pesadas as coisas, bem pesadas as coisas, a condição do homem como ser operável e manipulável, ignorando o entendido de Kant, não é nova nem recente. De fato, a tecnificação do corpo começou no Paleolítico, com as primeiras ferramentas de pedra e o próprio corpo servindo como instrumento ou ferramenta num conjunto de atividades humanas. Desde quando ele desceu da África. Mas, tarde, por volta de 2000 a.C., na Índia, uma mulher de nome Visha recebeu a primeira prótese de que se tem notícia, uma prótese de perna. Desde então, o uso de próteses físicas e mesmo mentais, entre aspas, como no uso de poções pelos povos primitivos, nunca mais parou. Pode passar. Por isso, não considero nenhum sacrilégio as biotecnologias e suas aplicações aos seres humanos. Contudo, não são as mesmas as implicações das tecnologias normalizadoras, reconfiguradoras e melhoradoras. Ninguém condena o uso de vacinas, antibióticos e marca-passos. O fantasma das velhas e das novas davidovidas está por toda parte e justifica a vigilância, o controle e as sanções dos governos. A seleção dos sementes, das plantas, dos animais, desde os tempos memoriais, foi santificada pelas comunidades humanas. Mas não a esterilização dela, como no caso da Monsanto. Né? Porém, o drama de Nosferatu, que queria
que não podia morrer, a fabricação de corpos dóceis em série e os horrores da eugenia nazista assustam e nos deixam em permanente desconforto. Daí a necessidade de regulações, o imperativo de calibradas, tanto para tirar partido dos benefícios das biotecnologias, quanto para conjurar os perigos e afastar as ameaças. A consideração da natureza humana dará à ontologia materialista um viés existencial, necessário para aquilatar os problemas gerados pelas tecnociências e introduzir a questão moral, colocando a metafísica na vizinhança da ética. Como a moral, a tecnologia é uma categoria da ação, e suas aplicações conferem um poder extraordinário aos homens. Poder de criar, de apoiar, e também poder de controlar e de avassalar. Reconhecidos esses poderes, tendo ao fundo a questão antropológica, poderemos corrigir a visão triunfalista das tecnociências, ao dizer por Wittgenstein que, ao chegarmos aqui nas aplicações aos seres humanos, tocamos no limite da ciência e da tecnologia, mas deixamos intocados os problemas essenciais da vida humana, como a questão do sentido e coisas parecidas. Vamos ter reservas em outros, eu falo também em outros importantes reservas, em Tolstói, em Schopenhauer, que fala em coisas parecidas, mas não vou desenvolver esse ponto, não tem tempo. E poderemos também, prosseguindo aqui as minhas considerações, poderemos também afastar o determinismo psicológico, o determinismo tecnológico, seu correlato psíquico, o fatalismo, que gera a ilusão de nos livrar do ônus da escolha, e cuja formulação mais clara aparece na lei de Hegel, segundo a qual tudo que é possível será necessariamente realizado. Sendo uma categoria da ação, a tecnologia nela encontra suas potencialidades, seus limites e seus perigos. E no plano da ação que os remédios deverão ser procurados. Pois, se a tecnologia amplifica o poder e o raio da ação do homem, e este é o seu desígnio, e esta é a sua grandeza, ao penetrar no mundo humano e aparelhar a prática humana, ela logo se depara com aquilo que Hannah Arendt chamou de os infortúnios da ação. São dois, a irreversibilidade e a imprevisibilidade. E a tecnologia não tem o poder de cancelar esses dois infortúnios. Então, veremos que esses aspectos da ação não podem ser conjurados e vencidos nem pela ética, nem pela tecnologia, cujos respectivos campos de ação, a praxe e a técnica, as colocam não diante do ser e do eterno, como pensava Spinoza, mas do efêmero e da contingência, os quais elas querem justamente sublimá-los e elevá-los, melhorando a nossa condição. Aí eu vou tirar as minhas conclusões. Preciso de uns 3 minutos, no máximo. Ok? Então, conclusão. Toda tecnologia tem uma base material. E seu campo de aplicação são os vários domínios da matéria, explorando as virtualidades e potencialidades inscritas nas coisas, e como tal, o mundo que ela habita não é o mundo real atual, mas um mundo possível, tendo por missão realizá-lo, ou actualizá-lo e trazê-lo à existência. Nada mais natural, então, que, ao se perguntar pelos aspectos metafísicos das interfaces tecnológicas, que a resposta encontrada seja justamente o materialismo integral ou monista, com sua ontologia vinculadora
capaz de integrar os fenômenos mentais e subjetivos, dar sentido ao ser humano como ser terrenal, fundar uma ética prudencial e incorporar a tecnologia, celebrando-a como a apoteose e a redenção da matéria. Mas daqui a pouco eu vou produzir algumas restrições. O tema, pode passar mais um, o tema da apoteose, né, e da redenção da matéria, nos quadros do materialismo monista e integral, leva a um embate com as metafísicas dualistas e traz de volta a gnose, como David Jonas ao falar do existencialismo. Com a diferença de que as biotecnologias, aí meu passo de Jonas, se revelarão como a antignose e mesmo como a antignose por excelência. O paralelismo poderia ser maior e também o seu avesso ou o seu sentido contrário. A velha gnose, do grego gnosis, igual conhecimento, resultado da fusão de elementos da tradição judaico-cristã, do paganismo antigo, da filosofia neoplatônica, carregou o núcleo duro da sua doutrina com as antípodas matéria e espírito, corpo-alma, luz-treva, céu-terra, vida-morte, salvação da nação. O objetivo era proporcionar ao adepto um conhecimento poderoso e eficiente, justamente o conhecimento dos mistérios divinos e dos segredos do cosmos, pois a gnose é também uma cosmologia, e como tal, capaz de proporcionar ao iniciado os meios de salvação deste mundo decaído, governado pelas potências das trevas, da matéria e do pecado, e de ascensão, leis de ascensão à realidade superior, governada pelas potências da luz, do espírito e da redenção. Por seu turno, a biotecnologia também livrará a humanidade, a alma humana, a mente, estou dizendo, das limitações do corpo e da matéria. Porém, descrevendo um movimento inverso, não de saída do mundo e de refúgio no além, mas de imanentização da alma na matéria e reengenhagem do corpo, trocando o viscoso, o úmido e o efêmero por o acado, pelo seco, pelo duro e o longevo, o ciborgue, o organismo cibernético, cumpre esse propósito. O instrumento e o meio são dessa elevação, o meio são o conhecimento, ou mais precisamente a ciência, em cujas aplicações ela se revelará com o poder de corrigir a matéria e melhorar as produções da natureza. Assim, o conhecimento será insuflado na matéria, como se algo espírito fosse. A exemplo chique, que é a física injetada do silício, como eu disse. A exemplo também das máquinas cibernéticas, que simulam o corpo e a máquina humana, e do reator, que produz as partículas e lê as informações, assumindo as funções do sujeito como inocente. Então, a tecnologia, a tecnologia, como viu Bachelard, é uma teoria reificada, espírito materializado, em francês, né? E ainda, acrescento eu, o seu reverso, uma matéria espiritualizada. Obrigado.